Olá, meus amigos. Aqui quem está falando é Nery Júnior, do Movimento Acorda Sociedade e também diretor executivo da ANADIPS. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem inscritos aqui no nosso canal e é muito importante a participação de vocês. Fazia tempo que eu não me manifestava publicamente, até por conta dessa agenda que a gente está atuando e também o trabalho que estamos executando. Mas é muito importante que eu venha a público fazer alguns esclarecimentos. Olha, em primeiro momento, eu quero dizer para vocês que nós, a ANADIPS, nós já temos uma história. Nós atuamos contra a reforma da Previdência do Michel Temer. Nós já assinamos nota pública com as entidades mais importantes do país, como é o caso da ANAMATRA, da JUF, a Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados do Brasil, Polícia Federal, as entidades que representam as carreiras do fisco. Então, a ANADIPS tem história. É só jogar no Google, nota pública ANADIPS. A ANADIPS já foi buscar o Tribunal de Contas da União para fazer auditoria nas contas da Previdência. É só jogar ANADIPS, TCU, ANAMATRA, A ANADIPS assinou nota com a Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, a forma como foi feita a narrativa, usando o nome da ANADIPS, é grave. E a gente tem uma reputação, nós somos uma entidade séria, nós temos credibilidade. A ANADIPS não é réu em nenhum processo. A ANADIPS é uma entidade que não tem nenhum problema de irregularidade fiscal, tem todas as suas certidões em dia, e ela sempre teve uma atuação exemplar, uma atuação de muita credibilidade dentro do Congresso Nacional, porque ela é conduzida com muita responsabilidade ética e transparência. Eu quero dizer para vocês que em março de 2020, nós sinalizamos ao governo e ao Congresso Nacional uma pauta de sinalização em relação à necessidade de um orçamento de guerra e que resultou, evidentemente, na PEC 06. Nós pedíamos a suspensão das dívidas do Estado com a União e município, apresentávamos uma série de sinalizações quanto à necessidade de uma reforma tributária que pudesse trazer para o país a reorganização das finanças públicas e garantir aos brasileiros um Estado capaz de atender às demandas da sociedade na questão da saúde, do enfrentamento da Covid, em relação a tudo aquilo que o povo espera que o governo seja realmente o responsável em cumprir com seus deveres. Porque nós, enquanto povo, nós cumprimos com os nossos deveres de pagar impostos para o Estado brasileiro. Dito isso, a ANADIPS sinalizou, junto com as entidades mais importantes do país, a necessidade da suspensão dos empréstimos consignados. De lá, evoluiu-se e conseguimos a aprovação desse PL 1328, de autoria do senador Otto Alencar, a aprovação da suspensão dos empréstimos consignados, dos contratos, das parcelas dos empréstimos consignados por 120 dias, que abarca aposentados e servidores públicos. Esse projeto seguiu para a Câmara, onde nós enfrentamos uma grande resistência do até então presidente Rodrigo Maia, que deixou esse projeto engavetado sem que houvesse a possibilidade de que esse projeto fosse levado à deliberação do plenário. Rodrigo Maia simplesmente engavetou, em que pese todos os apelos que foram feitos e toda a pressão que foi exercida sobre os parlamentares por meio das suas entidades de representação. A pauta da ANADIPS é a suspensão. A ANADIPS, ela entende que nós não devemos trabalhar pelo endividamento de aposentados. Nós não entendemos e não trabalharemos em favor dos interesses de mercado financeiro. Os nossos interesses, eles são opostos. Nós temos um lado, o nosso lado é o lado do aposentado. Nós lutamos contra a PEC 287, nós lutamos contra a PEC 006, fomos vitoriosos em relação a 287, fomos derrotados em relação a 006,
Mas ainda assim, na derrota, nós conseguimos evitar prejuízos maiores para o povo brasileiro. Evitamos o sistema de capitalização, que muda, um projeto feito exclusivamente com destinatário, beneficiar o mercado financeiro. Então, nós defendemos o Estado, nós defendemos os direitos sociais, nós defendemos a vacinação, por exemplo, nós defendemos o SUS, para que tenha médico, para que tenha leito, para que tenha UTI. Então, dizer que a Anadipes não fez nada, que as entidades não fizeram nada, é muita pretensão e, evidentemente, que a gente precisa fazer a reparação. Nós atuamos pelo 1328. O nosso ex-embaixador da Anadipes, ele tomou uma ação deliberada, sem consultar a Anadipes. Ele foi procurar parlamentares para apresentar emendas, para trazer o texto do PL 1328, que foi objeto de luta das entidades, justamente para colocar farofa no ventilador em relação ao interesse dos correspondentes financeiros, dos correspondentes bancários que trabalham pela margem. E aí, evidentemente, isso não é pauta da Anadipes. A Anadipes defende margem social. A Anadipes, inclusive, nós colocamos no site do Movimento Acorda da Sociedade, lá na plataforma do nãopodemosaceitar.com.br, nós colocamos a necessidade da suspensão, que fosse aprovado o PL 1328, e as emendas que remetiam a essa questão. E também nós estamos pedindo a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Está lá, nós colocamos isso e disponibilizamos na nossa plataforma por ocasião da votação da MP 1006. Da forma como estava o projeto, e houve muita pressão, o relator, ele sentiu tanta pressão que ele mudou e voltou para o relatório dele. Ele mudou o relatório dele justamente para tentar atender o pleito dos aposentados, que se sentiram frustrados em relação àquilo que constou no relatório, porque foi gerada uma expectativa em relação à questão da suspensão dos consignados. Então existia ali um interesse que veio sobre encomenda, para beneficiar os correspondentes bancários e atender o mercado financeiro no sentido de deixar os idosos mais endividados. E aí o relator, ele fez uma correção no sentido de permitir o aumento de margem para todo mundo, para todos os servidores públicos, abarcando os estaduais, os municipais, para que eles pudessem ficar cada vez mais endividados. E nós entendemos que o que nós temos que lutar é por margem social, um juro justo, para que as pessoas possam pegar suas dívidas, pagar um juros menor do que pagam e ter o quê? Prazo, alongamento dessa dívida, para que a pessoa consiga recompor o seu orçamento doméstico e, com isso, poder ter maior poder de compra. Porque se as pessoas são empobrecidas na sua renda, se elas perdem o poder aquisitivo porque a sua renda está sendo corroída, seja pela inflação e também pelos consignados, isso vai se refletir lá no comércio, vai se refletir lá na mercearia. Então isso vai afetar a economia como um todo. E é óbvio que nós não temos interesse que a economia seja afetada. E também nós não queremos que as pessoas fiquem numa situação de endividamento extremo. Então a Anadipes sempre se colocou contra o aumento de margem. Ela defende a margem social, que é uma taxa de juros bem pequena e um prazo alongado para que ela possa rolar suas dívidas sem comprometer o seu orçamento doméstico, sem comprometer as suas necessidades mais básicas. Então, meus amigos, dizer que a Anadipes não fez nada, isso não é verdade. A MP 1006 nunca foi pauta da Anadipes, isso foi pauta do mercado financeiro. Nós lutaremos e manteremos a nossa coerência em defesa dos interesses dos aposentados
no que se refere ao PL 1328. Dizer que o PL 1328 vai ser derrotado no plenário, a gente sabe que não é bem assim, tá? A gente sabe que o mercado é forte, mas também nós temos os nossos instrumentos de pressão. E nós vamos continuar pressionando, porque nós vivemos numa democracia. E se nós vivemos numa democracia, é óbvio que nós vamos buscar exercer a nossa cidadania, né, como povo, em favor da suspensão. E a MP 1006, ela não garante a suspensão. Ela diz que essa carência, ela é facultativa, diferente do que diz o PL 1328, que é o que a Anadips defende. E tem gente dizendo que isso é suspensão, né? E essas pessoas estão faltando com a verdade, porque elas se basearam numa notícia de um jornalista que disse que isso era suspensão. Ora, o que nós defendemos é a suspensão sem que haja encargo de juros. E o que foi aprovado é uma outra coisa. Eles aumentaram a margem, tá? A partir dessa margem você vai poder fazer um empréstimo, e a partir desse empréstimo você vai ter uma carência para começar a pagar. Só que esse período de 120 dias que você vai começar a pagar após 120 dias, isso vai gerar juros sobre juros. Você vai pagar e não vai pagar pouco não por isso, tá? Vai ser feito um novo contrato, eles vão manter os juros já altos que já estavam. Olha como foi. Você sabe que os juros reduziram, né? Então eles disseram o seguinte: olha, eu posso até fazer a suspensão, desde que se mantenha os juros do contrato, os juros salgados, os juros elevados. Quer dizer, a imposição, se não aceitar os juros altos, eu não faço, porque é facultativo. Então vejam que estão vendendo gato por lebre, né? E essa narrativa, a Anadips não embarca nesse oba-oba. Nós somos uma entidade séria, nós temos credibilidade e nós já assinamos nota pública com as entidades mais importantes desse país. A Anadips já assinou carta com a Associação dos Magistrados Brasileiros, com a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Nós já assinamos cartas com a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, né, com os advogados públicos. Nós já fizemos reunião, inclusive, com o presidente do Tribunal de Contas da União, que nós organizamos a reunião para pedir auditoria. Nós somos autores, né, de sugestão legislativa, porque a nossa entidade é credenciada na Câmara. E eu tenho a honra, né, de ser o diretor executivo e eu tenho a credencial para entrar na Câmara como entidade credenciada de caráter nacional. Então, eu quero dizer para vocês que a Anadips sempre trabalhou, ela é uma entidade séria. Ela não entra em oba-oba. E a Anadips não é um canal youtuber, ela é uma entidade. E é uma entidade que tem responsabilidade, que tem ética, que tem transparência. A gente não depende de youtuber para garantir a nossa receita, tá? A gente não precisa fazer vídeos sensacionalistas só para pegar visualizações e receber dinheiro do youtuber. A gente não precisa disso. A Anadips é mais que isso, muito mais que isso. Ela tem trabalho, ela tem projetos, ela é autora de 2 sugestões legislativas que estão convertidas em PEC. Não é emendinha não, é PEC. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui justamente para dizer que a Anadips, ela não atuou em relação à MP 1006. Isso não é pauta da Anadips. E nós poderíamos, inclusive, ter sinalizado ao Senado o veto em relação a essa matéria, ou então que fossem acatadas emendas. Mas nós não o fizemos, porque isso não é pauta da Anadips, tá? Isso é pauta do mercado financeiro. Nós somos contrários, mas nós, da forma como foi colocado, apenas aumento de margem, que ela caducasse, tá? Eles fizeram uma possibilidade, né, para a repactuação, né, você pegar o contrato, né, colocar juros sobre juros
elevar o custo, mantendo as taxas de juros salgadas do passado e não as taxas atuais que já reduziram, tá? Para você poder ter a repactuação. Aí não, faz a portabilidade, né? Olha, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o PL 1328, porque o PL 1328, esse sim é suspensão. Porque você vai ter o quê? Você vai decretar uma moratória e o banco vai ter que acatar. Nos Estados Unidos existe isso, né? Nós estamos com um projeto prontinho, com uma boa justificativa, nós temos estudos, nós pegamos dados estatísticos, relatórios do Banco Central, enfim, está tudo consolidado com uma excelente justificativa para aprovar um projeto que vai interessar os aposentados. Esse sim, esse vai resolver o problema dos aposentados, que é a margem social, que é o projeto que nós vamos assinar. É um projeto que nós vamos justificar e vamos defender, porque na ANADIPS existem pessoas inteligentes. Então, nós queremos lutar com inteligência em favor dos aposentados. E vamos lutar por vocês, porque vocês merecem, porque vocês lutaram muito, trabalharam muito, contribuíram muito para construir a riqueza da nação. E é justo que a gente tenha, evidentemente, esse olhar de luta em favor de vocês. Nós estamos nos mobilizando em torno do PL 1328, e eu quero dizer para vocês que realmente o mercado financeiro, ele é poderoso. Ele é poderoso, mas nós vivemos numa democracia, né? Então, este projeto ele tem um forte apelo social. Essa atuação que foi feita, ela vem no sentido de esvaziar o PL 1328, porque isso é contra o interesse dos bancos. Nós entendemos muito bem a estratégia, né? Mas eu quero dizer que vai ter luta sim, por conta do PL 1328. Esse sim, isso é suspensão. O que eles estão dizendo que é suspensão, que eles estão mentindo para vocês, tá? Porque a jornalista pegou um site aí de uma jornalista que não sabe entender a diferença do que seja suspensão para repactuação, é uma narrativa falsa. Suspensão é quando você suspende sem nenhum tipo de pagamento de juros. Neste caso, é um contrato que se faz aplicando-se como exigência os juros contratados, e lembrando que para aquelas pessoas que ainda não fizeram refins, são aqueles juros salgados, tá? E trazer isso a valor presente, permitir uma suspensão, onde nesse período que você deixa de pagar, eles vão te cobrar juros sobre juros, e você vai pagar uma montanha de dinheiro por conta disso. Então isso é frio, tá? Isso não é suspensão, tá? Você vai se ferrar, você vai pagar mais juros. Você é obrigado a fazer isso? Não. Mas muitas das vezes as pessoas, por necessidade, elas vão lá no banco. Às vezes alguém que está doente em casa, às vezes é um fato que aconteceu e que requer uma ação de endividamento. A gente entende, a gente sabe que o povo tem necessidade, né? As pessoas pedem ao aumento de margem, não é porque elas querem, é porque elas precisam. E mais uma vez, os bancos, eles foram vitoriosos na escravização, porque o banco, o mercado financeiro, os bancos no plural, eles vivem disso, eles vivem de intermediação financeira. Eles escravizam governos, eles escravizam nações, eles escravizam pessoas. E os aposentados estão sendo escravizados, assim como os servidores públicos estão sendo escravizados. Que eu digo, essa nossa dívida pública aí crescente. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: a ANADIPS, ela trabalha pela margem social, a ANADIPS trabalha pela suspensão dos consignados. O que fizeram, tá, de dizer que a ANADIPS queria que essa MP caducasse, isso foi um movimento de pressão institucional, justamente para que a suspensão fosse contemplada. Eu conversei com o relator por telefone, falei dessa necessidade de se trabalhar a questão da suspensão e disse: olha, se vocês não contemplarem algum tipo de medida para contemplar os aposentados no que tange a suspensão, nós vamos encaminhar para que essa MP caduque.
ou nós vamos trabalhar junto ao Senado para que isso seja rejeitado. Eu falei para o relator, tá? E eu disse que da forma como estava o relatório que ele fez, a primeira versão, eu encaminhava para que fosse caducado, para que se caduque, né? Ou seja, que caia. E aí nós íamos trabalhar o PL 1328, que é o que interessa aos aposentados, porque isso sim é suspensão. O que eles fizeram com vocês foi uma repactuação e em condições muito desfavoráveis aos aposentados. Muito desfavorável, porque eles querem aplicar os juros contratuais existentes daquele contrato. E vocês sabem que houve uma queda de juros, né? A taxa básica está em 2%. Então fica aqui o registro da reparação da verdade, tá? A ANADIP jamais iria atuar numa ação de uma MP que ela não é parte interessada disso. Quem é parte interessada disso é o mercado financeiro, são os correspondentes bancários. Esses sim, esses estão felizes, estão soltando fogos. Enquanto isso, existem alguns youtubers que estão vendendo uma narrativa falsa e mentirosa de que isso é suspensão. E isso não é suspensão. E vocês podem, inclusive, promover denúncia no YouTube. Existe lá um botãozinho denunciar. Isso é falso. Isso não é verdade, né? Então, eu quero dizer para vocês que a ANADIP continua na luta. Nós vamos lutar sim pelo PL 1328. Acessem a nossa plataforma nãopodemosaceitar.com.br. Lá existe um abaixo-assinado, onde você vai assinar e nós vamos encaminhar esse seu pedido para os deputados e para os senadores, tá bom? Vamos à luta, tá? Vivemos ainda numa democracia e vamos deixar de ser arrogantes. Eu acho que nós precisamos ser um pouco mais humildes, né? É muito importante usar nós. Tem muitas pessoas aí que vivem falando eu, porque eu fiz, se não fosse eu, porque eu, sempre o eu, né? Geralmente pessoas quando usam muito esse eu, você tem que ficar atento, viu, aposentado? Existe algum probleminha aí, tá? E nós vamos continuar nessa luta. Essa luta é nossa. Nossa, que eu falo das entidades, da sociedade, dos aposentados e dos servidores, tá? Nós conseguimos chegar até aqui, o PL 1328 está lá, né? Existe arrogância do setor financeiro? Existe, eles são arrogantes, tá? Mas nós temos os instrumentos de pressão e vamos pressionar. Neste momento, eu sugiro que vocês, inclusive, evitem fazer esse tipo de endividamento, tá? Esperem a suspensão. Esperem a suspensão, tá? Façam a suspensão, depois vocês vão lá e façam o empréstimo, se for o caso. Mas não peguem agora. Agora é fria. Se você pegar agora, você vai estar pegando com juros altos, você vai ser duramente impactado por isso. Porque durante esses 120 dias, eles vão estar te cobrando juros sobre juros. Eles estão mentindo para você, dizendo que isso é suspensão. Isso não é suspensão. Você vai entrar pelo cano se você acreditar nessas mentiras, tá? Você, durante os 120 dias, você vai estar pagando juros sobre juros, que são os juros compostos. E na véspera da votação, eu mantive contato, inclusive, com o deputado Ricardo Silva. Eu encaminhei um texto para o relator, porque eu estava preocupado justamente na questão do facultativo e na operacionalização disso. Eu falei no meu texto que eu encaminhei para o deputado Capitão Alberto Neto, que eu via com preocupação você obrigar um idoso a sair de casa para pegar uma fila num banco só para dizer que quer a suspensão, que não é nem suspensão. Aí o banco vira para ele e diz assim, não, mas é facultativo, eu não sou obrigado. Ou seja, você coloca pessoas idosas e expõe essas pessoas a serem contaminadas por uma Covid, porque muitas das vezes ele vai de ônibus, aí vai pegar uma fila, vai ter uma aglomeração, né, por uma imposição. Porque no nosso projeto, que nós apresentamos para eles, nós dissemos o seguinte, e ele não acatou, que ele o faça porque a lei diga, que ele o faça por meio dos canais remotos. Ele podia muito bem fazer isso pelo portal do Meu INSS, que é um aplicativo, solicita suspensão, pá, né? Nem sem sair de casa, ele nem precisaria sair de casa. Nós fizemos essa sugestão,
O embaixador, o ex-embaixador da Anadips, ele sabe disso. Ele não falou isso para vocês. Ele deveria ter falado. Mas dificilmente ele falaria. Uma pessoa que tem o hábito de cuspir no prato que comeu, certamente ela não tem responsabilidade em fazer a devida consideração em relação ao trabalho dos outros. Tá? E é feio isso, né? Cuspir no prato em que comeu. Mas isso faz parte da vida, as pessoas dão aquilo que têm, né? A Anadips espera ter feito os esclarecimentos, tá? Essa medida provisória tinha vários grupos de interesses interessados e nós declinamos em relação a essa questão porque o projeto veio direto para a mão do Plínio Valério. Plínio Valério, para quem não sabe, ele foi o patrocinador do projeto da autonomia do Banco Central. E, coincidentemente, foi para a mão dele o projeto que eleva o endividamento ainda maior, dos aposentados, pensionistas e servidores públicos. Então, gente, nós vamos continuar firme e forte trabalhando pelo PL 1328. Teve gente que quis pegar carona no trabalho que foi desenvolvido até aqui, né? E teve gente que fez uma atuação usando, de certa forma, não sei dizer quais foram as intenções, mas usou o trabalho que foi feito em relação ao 1328 para resgatar, para se mostrar como se fosse o herói e o pai da criança. Não existem heróis e não existe o pai da criança nessa história. Infelizmente, o que existe é uma narrativa falaciosa, falsa, e é mentira dizer que isso é uma suspensão. Tá? Isso não é suspensão. Suspensão é moratória. Você para de pagar sem pagar juros. Então, vamos falar a verdade. A verdade é que a Anadips, ela luta pela suspensão. E nós vamos continuar na nossa luta pela suspensão e pela margem social. E a gente conta com o apoio de cada um de vocês para divulgar esse vídeo, para dizer que existe uma plataforma que você pode pedir para o seu deputado, está lá no site nãopodemosaceitar.com.br. E agora eu quero fazer um convite para vocês, tá? Se inscrevam no nosso canal. Aqui existe a verdade. Nós temos compromisso com a verdade. A gente não está preocupado com visualizações do YouTube. A gente nunca recebeu um centavo do YouTube. A gente tem compromisso com a causa de defesa dos aposentados. A gente não precisa fazer capinha sensacionalista pensando em ganhar like, ganhar visualizações para receber o dinheiro do YouTube no final do mês. A Anadips é uma entidade séria. Pesquisem, pode pesquisar. Vocês vão encontrar informações sobre a associação. Ela já foi premiada pela Câmara dos Deputados. Ela recebeu o selo de legislação participativa. E a Anadips, ela coordena um movimento muito sério. O movimento Acorda a Sociedade, composto de 149 entidades, das quais participam 5 confederações. São muitas entidades, ela tem um peso político muito importante. E é óbvio que eu tinha que estar fazendo esse vídeo para fazer essa reparação. Tá? A vida segue, nós vamos certamente buscar uma pessoa que seja responsável, uma pessoa que seja madura, né? Uma pessoa que, quando queira divergir, pegue o telefone, liga, né? Vamos conversar. E não faça isso que o Dr. Sandro Lúcio fez, de ir para o canal YouTube, né, sem conversar, simplesmente dizer que está abdicando. Eu quero dizer para vocês que foi o próprio Dr. Sandro que pediu para que a Anadips desse a ele o título, né, de embaixador da causa dos aposentados, pessoas com deficiência, idosos, pensionistas do Seguro Social. Infelizmente, o Dr. Sandro, ele não teve, digamos assim, um princípio de ética,
né, de entrar em contato conosco para dizer que ele não tinha mais interesse em continuar, porque houve um desalinhamento em relação à posição da Anadips, que é contra o aumento de endividamento, e o Dr. Sandro estava atuando justamente em favor do interesse dos correspondentes bancários, por conta dos interesses que permeiam, né, a própria natureza, né, do canal de alguns parceiros do Dr. Sandro. Então fica aqui o registro da seriedade, da credibilidade da Anadips. Nós vamos lutar pela suspensão. E isso que eles estão dizendo que é suspensão, não é suspensão. Isso é mentira. Eles estão induzindo pessoas idosas ao erro, ao dizer que isso é suspensão. E a Anadips, ela vem aqui, nesse momento, informar que nós vamos tomar as medidas cabíveis em relação à forma irresponsável como foi usado o nome da associação. Eu penso que nós somos pessoas adultas, eu penso que nós temos que ter responsabilidade. Independentemente se eu tenho um canal que tem 10 pessoas inscritas, se tem 10 mil, se tem 100 mil, pode ser o Felipe Neto, não me interessa. Não estou preocupado com o número de inscritos que tem o canal. Existem robôs, existem manipulações em relação a essa questão de inscrição em canais, tá? As pessoas hoje em dia, elas entram no site, elas até compram o número de inscritos no canal delas. Até horas de visualizações se compra na internet. A Anadips não precisa disso, tá? Quero dizer para vocês que a verdade está aqui. Se inscrevam no nosso canal, nós estamos trabalhando num projeto que vai beneficiar vocês, com informação de qualidade, sem você precisar pagar um centavo. Você não precisa dar dinheiro para ter informação sobre direito previdenciário, sobre informativos. Essas informações vocês vão ter aqui, nesse canal, de graça. Porque a Anadips é uma entidade sem fins lucrativos. E nós vamos trabalhar com muito carinho para oferecer aos aposentados uma série de benefícios. E vocês não vão precisar pagar para ter essas informações, para ter essas orientações. E vocês também, certamente, vocês não vão ser manipulados, né? Existem muitos lobos aí que estão soltos em pele de cordeiro, mas nós somos atentos, né? Entre duas orelhas tem muitas coisas, existem tutano, né? A gente pode não ser uma entidade rica, né? A gente pode não ter capacidade financeira para levantar determinado tipo de campanha, mas nós temos capacidade, nós temos pessoas muito capazes, pessoas inteligentes na Anadips, e que realmente elas estão voltadas, né, para agir em favor dos aposentados. E vamos continuar agindo e vamos continuar defendendo o interesse dos aposentados.